Sua probabilidade de sobrevivência no passado seria praticamente nula se fosse acusado de certos crimes ou ousasse desafiar as crenças da época. Na antiga Roma, ser suspeito de incêndio intencional o tornava uma tocha humana. Durante o Renascimento, submeter-se a parasitas para usar roupas luxuosas era algo comum. E se você fosse acusado de um crime na Inglaterra do século XVI, ou pior ainda, na antiga Pérsia, o que o aguardava eram punições completamente infernais. Hoje, vou contar sobre esses métodos de tortura, mas aviso: o conteúdo pode ser perturbador. Depois disso, você nunca mais verá os estalos das velas romanas sem lembrar de sua origem aterrorizante, as velas romanas e o reinado de Nero. No ano 64 d.C., Roma foi palco de um dos eventos mais sombrios e cruéis da história. O imperador Nero, conhecido por seu caráter caprichoso e impiedoso, organizou uma festa extravagante. A celebração incluía vinho, pessoas nuas e espetáculos que representavam o pior da humanidade. No entanto, tudo começou com uma tragédia. Um incêndio devastador consumiu Roma por 6 dias, destruindo 10 dos 14 distritos da cidade, deixando milhares desabrigados e causando centenas de mortes. Logo surgiram rumores de que o próprio Nero havia ordenado que a cidade fosse incendiada para construir um novo palácio. Para desviar essas acusações, Nero culpou os cristãos, que foram presos, torturados e brutalmente executados. Entre as formas mais horríveis de punição estavam as velas romanas. Os prisioneiros eram envoltos em fibras ásperas, cobertos com materiais altamente inflamáveis como alcatrão, óleo e cera, e então incendiados vivos. Essas velas humanas iluminavam as festas de Nero, enquanto a elite romana encontrava entretenimento no sofrimento humano. O fim de Nero, no entanto, não foi menos trágico. 4 anos depois, enfrentando uma rebelião e temendo o sofrimento que ele mesmo havia infligido, ele se suicidou, deixando para trás um legado de crueldade e horror. A caça às bruxas e as acusações de feitiçaria durante séculos, ser acusado de bruxaria era uma sentença de morte certa. Bastava desafiar ideias tradicionais, como afirmar que a Terra girava ao redor do Sol, ou propor que doenças poderiam ser curadas com medicamentos em vez de orações para ser considerado um herege ou bruxo. Mesmo ter uma vida próspera poderia levantar suspeitas. Um exemplo notável é o caso de William Dole, um aristocrata escocês acusado em 1321 de se comunicar com espíritos e derrotar um gigante. Por esses supostos crimes, ele foi condenado a uma forma de execução tão brutal que só foi utilizada algumas poucas vezes ao longo da história. Ele foi jogado em um caldeirão gigante cheio de água fervente e morreu cozido vivo. Na Escócia, essa mesma prática foi utilizada em 1437 contra o xerife John Melville, que havia sido muito rigoroso ao exigir que as leis fossem cumpridas. Segundo relatos da época, após sua execução, os nobres que o sentenciaram beberam colheres do líquido do caldeirão como uma demonstração de desprezo. Cozidos vivos por crimes variados, a execução por fervura não se limitou a casos de bruxaria. No Império Romano e na Europa medieval, essa forma de tortura era empregada contra falsificadores, assassinos e outros criminosos. Na cidade holandesa de Deventer, ainda se conserva em uma parede o caldeirão utilizado para executar falsificadores de moedas que eram cozidos em óleo. No Japão, líderes de gangues de ladrões também foram submetidos a essa punição. Um caso especialmente impactante ocorreu na Inglaterra em 1531, quando um cozinheiro chamado Richard Roos envenenou acidentalmente a comida do bispo John Fisher, matando 2 pessoas. A ira do bispo levou o rei Henrique VIII a aprovar uma lei específica que permitia cozinhar pessoas vivas por tentativas de envenenamento, sem necessidade de julgamento público. Embora essa lei tenha sido criada exclusivamente para punir Roos, sua existência representa uma das demonstrações mais extremas de crueldade legal na história inglesa. Embora essas práticas pareçam relegadas ao passado, existem relatos preocupantes de seu uso em épocas recentes. Em 2002, foram relatados casos no Uzbequistão, onde prisioneiros morreram com queimaduras que, segundo testemunhas, só poderiam ter sido causadas por água fervente. Em 2010, um documentário revelou que os cartéis mexicanos supostamente utilizavam óleo fervente como método de tortura e execução para traidores. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar um like e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. O lado sombrio da beleza vitoriana.
Para nos afastarmos momentaneamente desses horrores, imaginemos os majestosos bailes da era vitoriana, com mulheres exibindo vestidos elegantes e joias deslumbrantes. No entanto, essa beleza exterior escondia práticas perigosas e padrões de beleza nada saudáveis. As mulheres, em sua busca pela perfeição, submetiam-se a tratamentos que colocavam suas vidas em risco, desde espartilhos que deformavam o corpo até maquiagens feitas com venenos. Na época vitoriana, os padrões de beleza eram tão extremos que as mulheres estavam dispostas a suportar torturas inimagináveis para alcançar os ideais da época. Cinturas de 40 centímetros, pele pálida, lábios carmim e uma aparência extremamente magra. Uma das práticas mais impactantes para atingir essas metas era ingerir pílulas contendo ovos de parasitas. Essas pílulas continham ovos de tênia, um verme que podia crescer até 10 metros dentro do corpo e absorver grande parte dos nutrientes dos alimentos ingeridos pela vítima. Embora os anúncios desses produtos prometessem que as mulheres poderiam comer tudo o que quisessem sem ganhar peso ou sofrer efeitos colaterais, a realidade era bem diferente. As infectadas sofriam desde dores abdominais, refluxo ácido e náuseas até intoxicações graves causadas pelos resíduos do parasita que danificavam o fígado e o sistema imunológico. À medida que o verme crescia, as mulheres desenvolviam anemia severa, fadiga extrema, tonturas e até insuficiência cardíaca, o que podia levá-las à morte. Mas o mais macabro era o método utilizado para tentar remover esses parasitas. Uma armadilha com um pedaço de queijo que as mulheres precisavam engolir preso a uma corda. Muitas morriam asfixiadas no processo, e aquelas que sobreviviam raramente conseguiam se livrar do verme. Felizmente, hoje em dia, a cultura começou a aceitar a diversidade de corpos e a promover um estilo de vida saudável. Se alguém criticar sua aparência, você pode simplesmente desejar a essa pessoa uma boa viagem de volta à antiga Pérsia, lugar de origem de algumas das torturas mais cruéis da história. Antiga Pérsia e o castigo de esquisme. Um dos métodos de execução mais aterrorizantes já registrados é o esquisme, originado na Antiga Pérsia. Nesse castigo, a vítima era amarrada entre dois barcos com o corpo coberto de leite e mel. À primeira vista, isso poderia parecer inofensivo, mas o que seguia era um verdadeiro inferno. O doce aroma do mel atraía insetos que cobriam o rosto e os membros da vítima, mordendo-a e picando-a continuamente. Além disso, a dieta forçada de leite e mel provocava diarreia severa, enchendo o interior do barco com dejetos humanos. Esse ambiente úmido e sujo criava o cenário perfeito para parasitas, vermes e larvas, que começavam a devorar a pessoa viva por dentro. O primeiro registro desse castigo remonta ao ano 401 a.C., quando um guerreiro foi executado dessa maneira por assassinar o irmão do rei da Pérsia. O sofrimento do condenado durou 17 dias completos, e sua morte foi lenta e agonizante. Embora até os tiranos mais cruéis raramente usassem esse método devido à sua longa duração, a criatividade dos governantes antigos para impor punições brutais não tinha limites. Elefantes e a tortura por Gungar na Ásia. Outro método de execução particularmente impactante e aterrorizante foi o uso de elefantes para realizar punições. Conhecido como Gungar, esse castigo era comum em grande parte da Ásia, especialmente no Império Mogol. Os elefantes eram treinados para realizar diferentes truques dependendo da natureza do castigo e das ordens dos governantes. Às vezes, os elefantes eram usados para torturar os prisioneiros sem matá-los, empurrando-os e rolando-os no chão durante dias, como era a prática sob o comando de Akbar, o Grande. Nesses casos, as vítimas podiam até ser perdoadas e libertadas, embora geralmente após sofrerem ferimentos graves. No entanto, na maioria dos casos, os elefantes eram treinados para desmembrar os condenados, esmagando seus membros um por um, ou para executar um golpe final esmagando o peito ou a cabeça do prisioneiro com suas patas gigantes. Esse método não era apenas brutal, mas também servia como um espetáculo público destinado a inspirar terror e obediência na população. Em alguns casos, os prisioneiros eram lançados em uma arena com elefantes incontroláveis. Se conseguissem domar o animal, poderiam receber o perdão, embora esse cenário fosse extremamente raro, e mais um truque de entretenimento do que uma oportunidade real de redenção para o condenado. Reflexão sobre o passado. O passado está repleto de histórias de crueldade e barbárie que parecem saídas de pesadelos. Desde as mulheres vitorianas que arriscavam suas vidas para cumprir padrões de beleza impossíveis,
até os horrores dos métodos de execução na Pérsia ou na Ásia, essas histórias são um lembrete de quão longe a humanidade chegou em termos de justiça e direitos humanos. No entanto, também nos alertam sobre os perigos de sacrificar a humanidade em nome do poder, da estética ou do controle. Hoje, embora enfrentemos desafios diferentes, podemos encontrar consolo no fato de que a empatia, a ciência e os direitos humanos avançaram consideravelmente. Que essas histórias sirvam como lições do que nunca devemos permitir que se repita e como uma homenagem às vítimas que sofreram sob esses sistemas de opressão. Espero que você tenha gostado dessa incrível viagem. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!